certamente nós não correríamos atrás de bênção, porque as bênçãos do Senhor chegariam até nós. Então, a guarda dos mandamentos, principalmente do sábado, para quem trabalha dentro da área que nós trabalhamos, que é por conta própria, com venda, o melhor dia de se vender que dia é o sábado. As pessoas no comércio muito nos questionavam: irmão, mas por que tu não trabalha no sábado? O sábado é o melhor dia. Eu disse: não, o sábado é do Senhor. Porque Deus me deu 6 dias durante... Trabalho 5 dias no comércio. Durante esses 5 dias Deus vai prover meio para que no sábado eu descanse. Amém. E eu não vejo a hora chegar o sábado. O serviço é cansativo. É verdade. Tem gente que quer trabalhar no sábado, acha difícil largar a mão do sábado. Eu já não vejo a hora chegar o sábado para descansar. E trabalhei durante a semana toda, eu preciso de um dia. O Senhor diz: não, o sábado. E assim, o primeiro ponto, a guarda dos mandamentos. Amém, Senhor. Segundo ponto, a nossa fidelidade, como o pastor mencionou aqui. E eu quero mencionar um texto da Escritura que se encontra lá em Malaquias, que fala exatamente da devolução. Porque nós não damos dízimos, irmãos. A gente não dá dízimo, a gente devolve. Porque você dá aquilo que é seu. E o dízimo não é nosso. O dízimo é do Senhor. Nós damos oferta. Nós devolvemos o dízimo. E lá em Malaquias, capítulo 3, a partir do versículo 7, diz assim: desde o dia de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vos outro, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar-te? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizei: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoado, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrirei a janela do céu e derramarei bens sobre vós, bênçãos sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Então, as Escrituras levam nós a esse ponto de que uma vez você devolvendo, porque não é nosso. Então, algo que termina o dia de trabalho, na hora que vou contar lá a pochete, o que eu fiz, investi tanto, esse foi o meu investimento, esse aqui foi o que eu faturei, meu dízimo, a minha oferta. Porque a Bíblia é muito clara, quando nós assim agimos, o Senhor disse, ele foi muito claro: eu abrirei a janela dos céus. E derramarei bênçãos, e bênção o quê? Sem medida. Eu repreenderei o devorador. Então, teve ocasiões da correria ser grande e a gente muitas vezes ali esquecia de alguma coisa. E do nada o devorador vinha e levava bastante. E a gente ficava assim a indagar: mas Senhor, que brecha nós demos? Aí a gente ia pensar, porque eu comprei tal coisa, e comprei tal coisa, e esqueci de tirar o dízimo. Muitas vezes são detalhezinhos. Aí a gente vai aprendendo, eu disse: não,
Primeiro eu vou separar o que é do Senhor. Aí depois sim, se compra, porque não é nosso. E Deus tem nos abençoado por isso. Amém. Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto, oração. A oração do justo pode muito e tem seus efeitos. É verdade. Agradeço a irmã Rosângela, a irmã Ione, na época a irmã Selma. Toda quarta-feira, depois do culto, as irmãs vinham aqui para casa, nós erguíamos um altar de oração aqui dentro de casa. Amém. Toda sexta-feira, depois do culto, as irmãs vinham aqui para casa, nós erguíamos um altar de oração aqui em casa. Tinha vezes no final do sábado, ou no final do domingo também, tinha hora, a gente estava sem fazer nada, ligava um para o outro, mandava mensagem, bora, venham para cá, irmãs, vamos orar. Tinha vez de fazer alguma coisa para a gente comer. Porque eu sabia que se eu erguesse um altar dentro da minha casa, as bênçãos do Senhor viriam. Então são coisas que a gente tem que, muitas vezes cansado de passar o dia trabalhando, ia para o culto, chegava daí, tinha que fazer shopping, e as irmãs vai orar, vamos sim, porque nós sabíamos que as bênçãos do Senhor viriam por isso. Quando fosse negligente a isso, ia perder, e a gente não estava para perder. É verdade. Quem é sábio, sabe pensar, sabe calcular as coisas, amém, sabe calcular as coisas e sabe de onde vem e quem é o abençoador, e a gente não pode deixar de erguer o altar. O irmão leu aqui, o pastor leu, que o Isaac, quando começava as bênçãos, era isso? Lá fazia o Isaac o quê? O altar ao Senhor. E eu sabia disso, as bênçãos vão vir. As irmãs, a gente pode ir, irmão? Pode vir. Vamos orar aqui, ó. Era 10 horas, 11 horas, a gente estava orando. Eu sabia que as bênçãos vão vir. E agradeço as irmãs por isso. Não só as irmãs, mas também o pastor lá na igreja sempre orando, a irmã Elda, todos os irmãos orando. Então nós temos que saber, o terceiro ponto foi isso, as orações. Porque a escritura lá é muito clara, a oração do justo pode muito, tem seus efeitos. Tivemos na casa da irmã, eu não imaginaria que seria uma bênção multiplicada, né, irmã? Um cheque, moradia, emprego para a irmã, mais um emprego para o neto. Maravilha de Deus. Amém. A gente foi lá com as bênçãos mesmo. Glória a Deus. É verdade. A oração pode muito. Os seus efeitos. São os segredos pelos quais o outro ponto, a fé. Então, o que eu vi lá os irmãos fazendo, hospedando, cuidando de nós bem, é que eu tive fé. E pus no coração um propósito, não, Deus vai me ajudar. E Deus me ajudou. O quinto propósito, o Senhor sabe o projeto do nosso coração, quanto nós amamos a obra de Deus. E que tudo que nós adquirimos, nós pensamos no bem-estar da obra. Então, eu coloquei no meu coração o propósito de construir a casa, não porque para mim ter uma casa bonita, era porque os irmãos poderiam vir e eu ter com que hospedar os irmãos. Sim, amém. Então, nós vimos há tempo, batendo na mesma tecla, nós precisamos de um carro no Parque Guajará. Eu posso até dizer que já não era mais luxo em si, necessidade era, pastor. E chegou logo 2. Amém. Amém. Porque Deus sabe o propósito do nosso coração. O carro tem mais servido para a obra do que para mim mesmo. Isso é verdade. Verdade. Hoje a gente já não tem mais dificuldade. Pegava um chuva, tinha vez que a gente ia lá para a irmã, queria ir, começar a chover, era difícil. Só ia 2 pessoas, agora não, a gente enche o carro e olha. E Deus, Ele vai abençoando, porque a obra de Deus. Sim, amém. Deus vê o propósito do nosso coração, não é só para bem-estar dele ou para status dele, é para que a obra desfrute.
Aleluia, Senhor. E Deus envia. Como a mulher até falou disso, olha, nunca tinha vendido para um chopeiro, não é isso? Mas envia Deus agindo. Eu fui para mim comprar um de 40, trouxe um de 60 e pouco. O projeto era um de 40, porque eu fiquei assim, mas eu acho que um de 40 já dá. Você disse, não vou te dar um de 40, eu vou te dar um de 60. E Amém. Deus, ele vai agindo. É mais grande, mais confortável para os irmãos, cabe mais coisa na mala. Fosse um pequeno aí, é mais difícil, meio apertadinho, mas é mais grande. E é Deus agindo. Aí o texto diz, atentamente ouvimos o quê? A voz do A Senhor voz do teu Senhor Deus. nosso Deus. Aleluia, Senhor. Louvado E o seja sexto ponto é você regaçar a manga e ir. Porque é cansativo, tem dia que cansa. Pego às 9, vou à meia-noite, trabalhando o dia todinho, correria de um lado para o outro e em pé, no meio do sol. Porque a gente tem propósito, porque a gente quer ver a obra crescer, a obra evoluir, e vai necessitar de que você ir para cima mesmo. Senhor, eu sei que eu não tenho força, mas o Senhor vai me ajudar e a gente vai ver a coisa acontecer. E quando Deus vê isso, era o caso ali do servo deles, do servo de Deus do passado. Eles tinham um propósito de ser uma grande nação, e o Senhor sempre dizia para eles, vocês vão ser sim, uma grande nação que será semelhante como o quê? As estrelas do céu e a areia do mar. E eles colocavam no coração o desejo de obedecer, e obedecia, e eles viam as bênçãos do Senhor. Se assim nós agirmos, irmãos, e eu digo com toda sinceridade, se todos assim agirem, primeiro, obedecendo a Deus, segundo, devolvendo aquilo que não é seu, terceiro, erguendo o altar dentro da casa, um altar de oração, porque as orações é que vai repreender o devorador também, as enfermidades, os olhares de inveja. Porque o texto lá que o pastor leu diz que os filisteus invejavam quem? Isaac. E a inveja deles foi tanto que até expulsaram Isaac da terra deles. Está mais prosperando do que nós, vai-te embora daqui. E tomaram a terra que o Isaac estava prosperando. Mandaram o Isaac, sabe para onde, irmãos? Para o deserto. Só que lá no deserto ainda foi mais próspero do que na terra dos filisteus. Eita glória. Quando os filisteus viram, disseram, não, nós estamos plantando na mesma terra que ele plantava e não dá nada. E ele está lá no deserto plantando em terra seca e está tirando sem fruto nenhuma árvore. Bora lá para que Deus abençoe, para que esse homem de Deus nos abençoe, para que as bênçãos que estão sobre ele venham sobre nós. Amém, Senhor. Em nome de Jesus. Aí eles foram para lá. Isaac, nos perdoe porque nós te expulsamos da nossa terra. Sabemos que tu é um homem próspero, que Deus é contigo. Viemos aqui para te nos abençoar. É assim que acontece. Nós fomos na casa da irmã, o Senhor abençoa a casa da irmã. A gente vê, irmão, são coisas que Deus trabalha. Muitas vezes, nesse dia eu estava cansado. Só que Deus tinha colocado que ou lá no irmão ou na irmã. O irmão não estava, a irmã recebeu a bênção. Não, pastor? A vez era pro irmão. A bênção era pro irmão, ele não estava. Irmã era pra mim, né? Bem-aventurada. Louvado seja Deus. Então são coisas que Deus faz. Estava na posição para receber. Verdade. E se assim nós agirmos, tem mais um texto já para nós finalizarmos, lá em Isaías. Louvado seja Deus. Isaías, capítulo 1, versículo 19. Isaías 1, 19 diz: se quiseres e me ouvires, comereis o melhor Desta terra. Se quiseres e ouvires o Senhor, ouvir ao Senhor e obedecer ao Senhor, comeremos o melhor dessa terra. Amém? Amém.